que você deveria saber antes de comprar o seu carro mais antigo, o seu neoclássico? Ah, meus amigos, quantas não são as vezes aqui no Carchase que eu mandatoriamente acabo atendendo vocês, preciso fazer um alinhamento de expectativa. Então, o vídeo de hoje é basicamente um compilado de bem geral do que é que eu costumo falar para os meus clientes, né? Que estão interessados, muitas vezes quer comprar uma M3 mais velha, uma M5 mais antiga, um MG mais usado, uma Ferrari mais velha, entre outros produtos que a gente convenciona chamar de neoclássico. O que é o neoclássico? Neoclássico, bicho, não tem definição. Neoclássico é aquele carro que não é velho o suficiente para ser um clássico, mas já passou da fronteira do que era chamado, por exemplo, o restão de rico, né? Já é um carro que apela para o mercado entusiasta, apela para o mercado colecionável, né? Mas muitas pessoas às vezes têm um sonho de comprar um carro desse perfil e acabam meio que não se atentando muito bem para o que é a realidade disso tudo, como elas deveriam se preparar, como que elas deveriam fazer a compra e como que elas deveriam considerar que vai ser a vida com ela, com os brinquedos que eles comprarem, certo? Então, cara, eu acho que tipo o meu primeiro trabalho, né, quando eu vou avaliar essa situação é o antes disso tudo, né? Meu aconselhamento, né, que eu dou, vamos ser o seguinte, puta, eu sempre sonhei em ter aquele determinado carro, puta, sonhei em ter uma 993, sonhei em ter um RS4 B5, qualquer carro desse tipo. Cara, conhecimento é uma das poucas coisas nesse mundo que, assim, se você tiver vontade, você consegue adquirir gratuitamente, certo? Então, minha dica é, pesquisa bastante sobre o carro, versões, motor, anos de fabricação, se teve algum ano que foi mais problemático, se teve algum ano que foi melhor. Regra de ouro, geralmente assim, evitar os primeiros anos da plataforma é uma boa regra e comprar os últimos anos tende a ser melhor, mas nem sempre isso vai funcionar. Não deixe de comprar um carro, às vezes você pega o caso que foi fabricado de 99 a 2004. Ah, não vou comprar uma 99, mas vou comprar uma 2004, porque naturalmente o 2004 vai ser mais tranquilo. Muitas vezes o 99, se tiver endereçado todos os problemas crônicos de plataforma, pode ser um carro melhor. Por isso que não existe regra. Mas fazer essa pesquisa geral, entender quais são os problemas crônicos, né? O que eu vou que eu vou enfrentar quando eu comprar o carro é poder, vai facilitar a sua vida, né? E uma coisa que eu acho sine qua non, que eu acho que tem que ser feita é entender em quais mercados aquele carro foi vendido. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida quando você tiver que manter esse carro. Por que eu digo isso? Se o carro teve comércio nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos são, sem sombra de dúvidas, o melhor mercado para comprar peça, para importar peça, para encontrar estoque de reposição, certo? Como é que eu dou um exemplo disso? Clássico, entendeu? A linha das BMWs da década de 90, né? Especialmente as M's, né? Um M3 e o S-Spec é um carro 10 mil vezes mais tranquilo de você viver, manter, encontrar peça, cuidar do carro, do que uma Eurospec. O que acontece? Você acaba tendo que dar um passo na frente, por exemplo, ter que pesquisar referência cruzada de quais part numbers da europeia serviam na americana para encontrar peça nos Estados Unidos. E se não houver compatibilidade, você vai ter que arrumar um bom e-commerce europeu para encontrar essas peças. E eu digo para vocês, para neoclássico, eu particularmente ainda não encontrei nenhuma loja de autopeças que fosse nos moldes de FCP Euro, Pelican Parts, SS Tuning, Turner Motorsports, entre outras que tem lá nos Estados Unidos para o continente europeu. Aliás, se você tiver alguma dica, eu vou estar lendo aqui nos comentários e gostaria muito de saber, certo? O outro aspecto de estudo prévio, né? Puta, estou decidindo qual carro comprar. Entender de onde o carro vem é uma coisa muito importante, né? Quais cidades, qual o maior período que o carro viveu, por exemplo, um carro que viveu 10 anos numa região mais praieira, diferente de um carro que viveu 10 anos no centro-oeste, entendeu? Hoje, tem muitas vezes você não vai poder escolher demais, né? Eu tenho 2 carros, por exemplo, que viveram um período considerável em região praieira. Cara, assim, deu mais trabalho? Deu, para deixar em ordem, tapeçaria, higienização, limpar a parte de baixo do carro. Mas assim, entender de onde vem, quem foi o dono do carro, isso é uma coisa muito bacana. Às vezes a gente acha que é só preciosismo de fechar um histórico de um determinado automóvel, mas não é, gente. A gente está muito preocupado, né, em entender qual que era o perfil do cara. Puta, era tiozão, era mais jovem, qual que era o uso, aonde o cara fazia manutenção. Por exemplo, entender de onde o carro vem. Puta, o carro ficou 10 anos parado, por exemplo, em Manaus. Puta, que oficina multimarca boa tinha em Manaus, como é que esse cara fazia manutenção? Será que o cara tinha acesso ao óleo certo do carro? Essas são todas as perguntas que, tipo, a minha experiência, da minha e da minha equipe no Carchase, tá acostumada a entender e a fechar a equação para tirar a emoção dessa hora. Porque você pode, entrar num negócio que muitas vezes você não sabe nem por onde começar.
E por que a gente sabe disso? Porque, cara, a maioria de nós aqui dentro do Cartier já passou por isso. A gente viveu na pele essas coisas e o nosso aprendizado fez a gente compilar isso e hoje dar essa assessoria para vocês. Então isso foi falado antes, né? Pesquisar o carro, né? Onde foi vendido, né? Entender a vida do carro, quantos donos ele teve, quais cidades ele teve, isso tudo vai te ajudar a fechar. E é normal, né? Isso tudo vai influenciar muito o valor e o comércio do carro que você está comprando, certo? Bom, e aí chegamos no ponto, né? Beleza, fiz minha diligência, aprendi o que eu precisava aprender, né? Chegou o momento de eu definir, né? Quanto que eu vou pagar, quanto que eu tenho para gastar nesse carro, né? E o que vocês precisam entender é que muitas vezes o mesmo carro, no mesmo ano, na mesma quilometragem, pode ter preços diferentes. Por que disso, né? Muita gente fala, mas é a tabela FIPE do carro. Ah, mas esse carro valia tanto há 30 anos atrás, esse carro valia tanto há 5 anos atrás. Gente, esqueçam isso, né? O que muitos de vocês precisam ter em mente é o que define preço no mercado de qualquer coisa, no mundo, em qualquer mercado, é oferta e demanda. A oferta desses carros em bom estado, a quantidade desses carros em bom estado não vai aumentar, ela só tende a diminuir. A demanda, por sua vez, talvez seja o fator mais maleável da história toda, né? Mas tudo depende. Por que hoje o carro com 20, 25 anos de idade, né, o Porschinho 993, né, os 997, as BMWs M mais antigas, os Audi RS mais antigos, Mercedes AMG, os JDMs da década de 90, tá se pagando tão caro neles? Não é fenômeno Brasil, é fenômeno global. Por quê? Porque as pessoas que sonhavam com esses carros hoje estão atingindo, nessa época que a gente está gravando esse vídeo, a maturidade profissional e financeira para poder fazer uma compra dessas, entendeu? Então não adianta a gente chorar que você pagava 30 mil num carro que hoje custa 350 mil. São as regras do jogo, né? Mas um outro aspecto, né, que eu falo muito disso aí, é também a gente tomar muito cuidado, porque o brasileiro está sempre correndo atrás da tendência do que está acontecendo lá fora. E eu sempre vou te falar, uma tendência de mercado nos Estados Unidos, na Europa, onde for, ela não vai legitimamente ter uma tradução literal. Então, puta, quer ver um caso clássico? Mercedes USLS, o asa de gaivota, que eu já falei em diversas ocasiões aqui. Na realidade, Brasil, né? Tudo bem, mas o carro já custou 400 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, hoje custa 1.200.000, 1.300.000, certo? Beleza. Lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, esse carro é muito mais valorizado proporcionalmente ao poder de compra do que aqui no Brasil. Sim, é um fato, é uma realidade, né? Mas o que está acontecendo, basicamente? Por que eu falo tomar muito cuidado com essa tradução de uma tendência lá fora para o Brasil, né? O mercado lá é muito maior, é muito mais líquido, tem muito mais compradores com poder aquisitivo que no Brasil, certo? E o acesso à informação, a esse tipo de carro, produtos, quantidades produzidas, unidades, estado de conservação é muito maior do que aqui no Brasil, certo? Hoje convencionou pegar o valor do carro no mercado americano, no mercado europeu. Bom, beleza, se eu fosse pegar esse automóvel e importar, se pudesse importar ele para o Brasil hoje, né? Porque no Brasil o carro usado você só pode importar quando ele tem mais de 30 anos ou quando ele nunca foi emplacado lá fora, né? Puta, beleza, a conta que a gente tem de padaria é que o valor do carro seria, bom, custa 100 mil dólares lá, multiplica por 10 a 12 vezes, então seria entre 1 milhão e 1 milhão e 200 o preço deste carro colocado aqui no Brasil, certo? E é isso que tem se praticado. Então o carro de 40 mil dólares é o carro que vira um carro de 450, 500 mil reais, né? Qual que é o grande problema? É essa história de traduzir literalmente uma tendência que acontece lá fora. Porque tá bom, então tranquilo. Então vou pegar um carro aqui do Brasil que custa 50 mil dólares lá fora, que custaria 500 mil reais aqui. Vou pegar esse carro e vou exportar lá para fora. Aí você vai chegar lá com o carro que vai custar 50 mil dólares lá fora, a conta não vai fechar, né? Então parece meio louco isso, mas eu sempre gosto de usar esse argumento, né, para ajustar que, tipo assim, no final do dia você pode pegar o padrão que você quiser, o benchmark que você quiser. No fim, o que vai ditar o preço de um carro é a quantidade de oferta do carro versus a quantidade de compradores. E eu sempre vou falar para vocês que existem 3 preços para um mesmo carro. Tudo depende do perfil do vendedor, né? O vendedor que não quer vender e não precisa vender, o vendedor que quer vender, mas não precisa vender, e o vendedor que quer e precisa vender. Se você entender com o que você está lidando, onde você está buscando, certamente você vai entender por que dessas diferenças de preço. E obviamente que também tem o estado de conservação do carro, né? No neoclássico, meus amigos, vai contar muito mais forte para vocês o que aquele carro tem para fazer, né?
pintura, funilaria, tapeçaria, conservação mecânica, suspensão, freios, pneus, lanternagem, tudo isso leva em fator. E vocês têm que aprender a valorizar isso, né? Porque o que é melhor? Faço uma pergunta para vocês hoje. Puta, vamos pegar um carro que custe 300 mil reais, mas que o que precisa ser feito nele é residual, pontual, um par de pneu, um par de pastilha, uma outra coisinha, ou às vezes o mesmo carro, mesmo ano, mesma quilometragem, ou até menos rodado, mas que tem uma ficha corrida de por baixo 150, 160 mil reais para fazer. Problema é que vocês não sabem quantificar, né? Mas um carro que você pega e precisa trocar 4 amortecedores que já estão com problema, um carro que precisa fazer serviço de freios, um carro que precisa trocar uma série de juntas e retentores no motor, precisa fazer serviço de troca geral de fluidos, precisa fazer uma tapeçaria. Às vezes o carro está até bonito, deixaram ele apresentável, mas todas essas coisas sem o devido pré-compra, e aí você acha que está fazendo negocião. Hoje, da minha experiência, eu falo para todo mundo, entre comprar um automóvel para fazer ou comprar um automóvel pronto, eu prefiro gastar um pouco mais e comprar o carro no melhor estado possível do que no Brasil, com o gargalo logístico que a gente tem por essa situação global dos últimos 2 anos, pegar um carro desse para levantar. Particularmente hoje, eu evitaria levantar qualquer um desses carros, certo? Mas aí, cara, chegamos na hora da compra desse carro, né? O que você vai ter que aprender a diferenciar, né? Coisas velhas e coisas quebradas, né? Muitas vezes a gente vai avaliar um automóvel desse, né? E, cara, a conclusão que a gente vai chegar é que, olha, não tem nada quebrado hoje, mas tem muita coisa que é ainda original do carro, que é o perigo do carro com muita quilometragem baixa, né? É aquele carro que, puta, tem 20 anos e 30 mil quilômetros, que é muito pouco utilizado, meus amigos. Plástico, metal, borracha, tem ciclos de expansão e contração conforme uso, né? Esquenta, expande, esfria, contrai, né? O carro que é muito pouco utilizado, esses materiais eles vão perdendo propriedade. O que acontece? Você vai lá, faz o pré-compra, explica para olha, tá tudo em ótimo estado, tá tudo numa condição bacana, mas assim são coisas originais do carro. Aí a pessoa, dependendo do esquema, vai pegar e vai começar a usar o carro como se não vai ser amanhã. Mesma história. Tudo bem que é uma máquina ou não um corpo humano, né? Mas o que acontece quando você pega uma pessoa sedentária, que não pratica atividade física, e imediatamente você bota ela para correr? Ela vai machucar o joelho, ela vai machucar o tornozelo, né? Então, obviamente, não é a mesma relação, mas é parecido, né? Aquela borracha lá que está baixíssima, na hora que ela começa a contrair, esfriar, ela já está ressecada, ela já perdeu propriedade. Então, é mais normal do que vocês imaginam que, olha, o carro tem 2 parzinhos só de bucha para fazer na frente. Você vai usar 3 meses o carro, aí você importou as 2 buchinhas lá que você queria, ou achou as 2 buchinhas, puta, de repente você tem mais que fazer o resto. Então, entre com a cabeça, né, de avaliar a diferença de velho versus quebrado, né? Eu prefiro um carro com coisas velhas do que um carro com coisas quebradas. Mas muitas vezes um carro um pouquinho mais usado, com muitas coisas velhas substituídas e nada quebrado, é melhor do que aquele jubileu de baixíssima quilometragem que você está procurando. Mas você não acredita nisso, né? E é isso que eu falo. Isso me leva ao segundo ponto, que assim, por melhor que o carro está hoje, idade do automóvel independe muito, né, do uso. Então, isso que eu falo sempre, por melhor que o carro esteja hoje, a idade independe do uso, né? 20 anos são 20 anos. Eles podem ser 20 anos de trabalho forçado, 20 anos de spa. Mas no fim do dia, eles passam, né? E dependendo das coisas, não se engane. Você vai gastar dinheiro com o carro, seja porque existem coisas velhas, seja porque existem coisas quebradas, certo? Vão aparecer problemas que são imprevistos ou imprevisíveis. Não se desespere. Não ache que o carro é uma bomba velha quebrada. Você tem que entender. Isso faz parte do show quando você resolveu entrar e comprar este perfil de automóvel, certo? E aí chegamos na questão de ordem de grandezas para deixar em ordem, né? Aquela coisa, tá bom, vou comprar um carro desse aqui com 20 anos, um neoclássico. Quanto que eu vou gastar para deixar em ordem? Aí vem a outra pergunta que eu respondo aos meus clientes. Qual que é o seu nível de exigência, né? Porque, cara, você tem que entender uma coisa, eu aprendi hoje tendo 6 carros mais ou menos neoclássicos que sempre vai ter alguma coisa. A perfeição, ela faz parte da jornada de você estar sempre caçando ela e não necessariamente você vai chegar nela. Puta, sempre vai ter um sensorzinho de pressão de pneu que você tem que trocar, aquele interruptor de vidro que está quebrado, né? Aquela teto do carro, a tapeçaria que está um pouquinho soltando ali atrás. E aí que tá, né? Tem gente que gosta de seguir a cada etapa do processo e arrumando uma coisa, né? Eu, particularmente, tenho uma filosofia que é assim,
eu pego meus automóveis, eu tenho uma planilha para cada um deles que eu controlo exatamente tudo que foi feito e o que eu gostaria de fazer. Porque, acredite em mim, chega uma hora que você começa a esquecer, especialmente se você começar a ter mais de um, né? E, cara, eu sempre falo, puta, esse semestre eu vou pegar um certo dinheiro, eu vou importar e vou cuidar disso do carro, né? E aí vai muito disso aí, né? Tipo, puta, eu sou um cara vidrado na mecânica, o carro tem que ser confiável para fazer uma estrada longa, para eu fazer uma viagem daqui até o Rio, né? Ou não, cara, é um carro que eu vou dar uma voltinha de final de semana, que não vou exagerar, não vou estressar o carro, mas o carro precisa estar bonito porque ele vai ficar exposto, entendeu? Então, tipo assim, entenda, às vezes a mecânica é mais barata do que a estética, entendeu? Hoje, tapeçaria, tem o cara que troca o forro do teu teto por R$2.000 e tem o cara que cobra R$13.000 para fazer. E muitas vezes o barato vai sair caro, porque você vai pagar duas vezes. Você vai pagar o barato e depois você vai gastar com o cara para corrigir a cagada. Isso quando o barato não vai lá e não queima um material, uma base de um produto que você não tem mais como consertar. Lembre-se disso com muito cuidado, tá? E aí vem aquela história que a gente já comentou, né? Comprar o mais pronto possível e mais caro ou o projeto. Como eu disse para vocês, às vezes assim, tem gente que é projeteira, tem gente que vive, gosta, tem amigos e conhecidos que adoram ficar levantando o carro, importar peça e tudo mais. Eu, particularmente, estando nesse meio, convivendo no mercado de prestadores de serviço, oficinas, mecânicas e tal, assim, cara, o profissional muito bom não tá com tanto tempo assim, entendeu? Então, tipo assim, o cara que faria o negócio melhor trabalho, esse negócio de carro em oficina, carro parado em oficina, carro em projeto de restauração, isso não dá dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro, custo homem-hora, custa de elevador, tal e tudo mais, entendeu? Eu, particularmente, já fiz os dois. Ainda faço um pouco disso com cada um dos meus carros, né? Mas eu não sou o tipo de cara que estaria disposto a, puta, vou pegar um projeto para fazer um motor, ter que fazer câmbio, suspensão, aquela coisa que vai demorar 3, 4 anos, né? Mas pode ser sua praia. Eu, particularmente, prefiro pagar mais caro para comprar o carro mais pronto possível que eu vou usufruir. Vou estar sempre cuidando aqui, a colar de algum detalhe. Você tem que entender que não é um carro 2022, não é um carro 2023, entendeu? E aí vem aquela história, bom, beleza, mas eu posso usar esse carro, né? KM, pouco uso, é sinônimo de qualidade. Eu, como eu falei para vocês, eu particularmente não acho. Eu acho que o carro ele tem que ter um uso uniforme, né? Eu não vou achar agora aqui, mas vi entrevistas de pessoas sérias que trabalham nisso. A própria Porsche, né, tem um segmento interno lá em Stuttgart que faz o rejuvenescimento desses carros, as restaurações, e perguntaram pro chefe lá dele o que ele achava para manter o carro sem ter que chegar num ponto de restauração pesada de partes de componentes mecânicos. E a recomendação dele foi que o carro rodasse pelo menos entre 80 e 100 km todos os meses, né? E assim, sempre rodar com o óleo, ligar o carro. Entenda uma coisa, ligar o carro, deixar ele parado na garagem, sem ter um ciclo de uso, né? O óleo precisa esquentar, precisa circular. Quando você faz uma partida fria num automóvel, ela é muito rica de combustível, né? Se você usa muito pouco o automóvel, você tem uma situação que, puta, o óleo vai sendo cada vez mais contaminado pelo combustível. Então o óleo vai perdendo propriedade, né? A partida fria é o que desgasta muito o carro. Então assim, tome muito cuidado com o bibelô de garagem, a não ser que seu objetivo seja comprar um carro para expor e usar quase nunca, entendeu? E aí chegamos no pós-compra, né? Comprei, cara. E aí, beleza, fiz toda a minha diligência, falei com o pessoal do Carchase, cheguei até aqui. E aí, o ponto é, será que o neoclássico ele dá tanto trabalho assim? Depende. Como eu disse para vocês, né? O carro que tem uma quilometragem condizente com a idade, com um histórico comprovado, né, avaliado, cara, ele não dá tanto trabalho assim. Na realidade, eles são carros até mais simples e mais fáceis de diagnosticar um problema que você esteja sofrendo, porque nem tudo passa necessariamente por uma central eletrônica, por um sensor, né? Tem menos coisas para comunicar, os carros são muito menos sensíveis a baixa voltagem de bateria. Acredite em mim, o carro moderno hoje, grande parte dos problemas eletrônicos se devem a uma baixa voltagem de bateria, né? Que fazem erros de comunicação com módulos, desprogramam algumas funções. O que eu tenho para dizer para vocês? Cara, assim, faz parte da jornada. É óbvio que, tipo assim, um dia, qualquer um dos carros que eu tenho, né, o clássico, eles podem não ligar corretamente, eu vou passar mal naquele dia, eu vou ficar pensando naquilo por umas 12 horas e tal. Mas eu acho que a parte boa compensa muito a parte ruim dessa história toda, entendeu? E eu não acho que eles dão tanto problemas assim. Como eu disse pra vocês, se você ficar em cima da manutenção, né, o que eu digo é, pô, esses carros tem que trocar óleo pelo menos uma vez por ano, né? Toda vez que você levar o carro para trocar óleo, não é para levar só trocar óleo, leva para fazer revisão mesmo, passar diagnóstico, né? Alguns carros até são pré-OBD2, é OBD1, que dá um trabalho desgraçado, né?
Mas olhar para o carro, levantar, botar o carro num elevador, entender como é que está a suspensão, embuchamento, freios, né? Fluidos, né? Ver se o fluido de freio ainda está com propriedade, ver se o fluido de arrefecimento ainda está com propriedade, manter tudo em dia, né? Ser preventivo, ter um pouquinho mais de cuidado e atenção, vai te ajudar a pegar as coisas antes delas acontecerem. Aí o mecânico fala, ó, isso aqui já não tá legal, ó, como é que você tá usando o carro, entendeu? Do que deixar estourar. Que a hora que começa a estourar é a hora que você começa, puta mesmo, o carro parou, tá 3 semanas desligado ali na garagem esperando chegar a peça, entendeu? E aí quando chega a peça você tem que dar um jeito de guinchar o carro, tal. Então assim, ficar em cima, manter o carro em ordem, revisão, pelo menos uma vez a cada 6 meses, levantar o carro, dar uma olhada, eu acho que dá pra viver. E tem aquela história, né? Tipo, se você ler realmente tudo que está escrito nos fóruns de internet, você vai acreditar que todo carro que você quer comprar é uma tremenda bosta cheia de problemas crônicos, né? E eu sempre vou falar isso pra vocês, cara. Eu tenho carros na minha garagem que, tipo, todos têm problemas crônicos para endereçar, né? Obviamente, a gente tem medo de comprar carros que podem ter um problema crônico severo de catapultar o motor, né? Porque a gente vive no Brasil. Mas no fim do dia, cara, é leviano da minha parte falar pra vocês assim, olha, o problema crônico que tanto te preocupa, ele não existe na realidade. Mas eu também acho que, tipo, tendo parcimônia, sabendo usar o carro, tendo alguns cuidados, a probabilidade de você sofrer com aquele problema crônico é muito menor, né? É o caso que eu falo, por exemplo, puta, cara, o carro que tá sempre revisado, o cara que dificilmente vai abusar do carro, respeita, tenha simpatia com a condição do carro. Não adianta você achar que você vai comprar um carro de 25, 30 anos e vai usar ele como track weapon na pista, um carro desses, entendeu? Ele pode se prestar a essa finalidade? Claro que ele pode, mas os custos para ele se prestar a essa finalidade, sem sombra de dúvidas, vão te dar mais dor de cabeça, dor de barriga financeira e de encheção de saco com o mecânico do que qualquer outra coisa. Então, se você respeitar, não precisa dizer para você assim, você não precisa acelerar, não precisa ir até o corte de giro, faz bem pro carro, pelo menos uma vez por semana, pegar uma reta boa, esperou o carro, presta atenção nas temperaturas, né, arrefecimento e óleo, ficar de olho sempre nessas coisas, deixar o carro chegar na condição ideal, acelerar o carro, deixar respirar, ajuda a eliminar a carbonização, ajuda aos fluidos todos transitarem pelos sistemas, faz o sistema trabalhar mais severamente para ver se está tudo em ordem, entendeu? E assim vai, tem um ditado que todo mecânico vai te falar, não se mexe em time que tá ganhando. Muitas vezes um carro, bicho, tá com um componente lá que você fala assim, vou trocar, vou importar porque é velho. Cara, importa, mas deixa quietinho, guardado lá. Porque eu já vi acontecer em muitas ocasiões da pessoa trazer, por exemplo, uma bomba d'água para trocar de uma BMW M3, né? Ela traz a bomba d'água nova, troca, passa 6 meses, ele tem que voltar para a oficina para encomendar outra bomba d'água. E sabe o que ele faz nesse meio do caminho? Bota a velha, que estava lá original no carro. Por quê? Porque aquela lá que ele importou agora estava 6 meses parado numa prateleira, numa loja lá nos Estados Unidos. Quando botou para funcionar, puta, tava uma bosta. Entendeu? Então, cara, tem muitas nuances. Isso aqui é um apanhado geral, pouco mais aí, um tempo considerável de vídeo. Porque, cara, é uma parte do trabalho da consultoria que nós fazemos lá no Cartese. Entendeu? E se você gosta, quer comprar um carro neoclássico, não sabe por onde começar, assista esse vídeo, absorveu, e aí vem me procurar lá no Cartese que a gente vai atender vocês. Você que chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e me deixa um like, certo? Chegou até essa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui, falando mais ou menos desse aspecto mais geral desse universo automotivo. Muito obrigado e até a próxima.